Olá, seja muito bem-vinda ao canal da professora Cláudia Barbosa. Aqui nós estudamos língua portuguesa, em especial a Banca FGV. Neste momento, estamos num projeto Resolução de Questão. Com qual objetivo? Aprender a pensar com a cabeça desses caras fantásticos que montam essas questões maravilhosas. Estamos discutindo questões, claro, já acontecidas, de provas oficiais, e estamos focando nos enunciados para descobrirmos como driblar as cascas de bananas. É comum? É comum, faz parte do concurso público. Nós aprendemos a base teórica, mas ficamos peritos de verdade quando entramos em campo para jogar. Convido você a participar deste treinamento e com uma análise crítica, observando se você cairia na cilada, ou se você já está mega preparado e enxerga de longe o que a banca FGV está preparando. Vamos começar mais um bate-papo? Novas questões. Anote tudo. Se você está chegando agora ao canal da professora, faça a sua inscrição. Desta forma, você não perde nada. É muita matéria e eu quero que você tenha todas as informações. Se você gostar do que você encontrar por aqui, deixe o seu like. A professora agradece e continuarei preparando conteúdo para você melhorar o seu conhecimento em língua portuguesa e realizar o seu sonho. Vamos nós? E a mensagem? Claro que eu iria publicar, né? Não existe aula da professora Cláudia sem mensagem de luz. Esta vai para você. A força de vontade deve ser mais forte do que a habilidade. Eu precisava conversar com você sobre esse pensamento. Eu precisava. A força de vontade deve ser mais forte que a habilidade. Professora, eu não sou boa em língua portuguesa. Para falar a verdade, eu me apaixonei pelas exatas, mas agora a vida preparou uma cilada. Para eu alcançar o meu sonho de ser servidor público, eu preciso mostrar competência. Prova 20 questões de português, prova 30 questões de português. Oh, que desafio! Meu amigo, mantenha fé. Força de vontade move montanhas. Eu sei que há momentos que a nossa habilidade não é a habilidade desejada, mas você sabia qual é a fórmula da perícia? A fórmula da perícia é: tente mais uma vez. Levante. Tente mais uma vez. Levante. Mais uma. De repente você acorda perito. A perícia não se compra na farmácia. A perícia não vende na padaria. A perícia é uma construção diária, com a fé de que você será capaz. Então, o caminho da perícia é a prática. A boa prática é exatamente com a prática que você vai transformar algo que não era do seu domínio em algo de pleno domínio. E isso não vai ser diferente, porque você é brasileiro. Você está legitimado a falar e falar muito bem a nossa língua portuguesa. Eu já tenho certeza que você fala muito bem a língua portuguesa. Só que a nossa língua portuguesa, ela apresenta algumas variáveis. Por exemplo, existe o português coloquial, informal, mas existe também o português norma culta. Às vezes, o meu brasileiro não vai tão bem no português acadêmico, mas ele manda muito bem no português coloquial. A comunicação vai se realizar. Mas qual é o papel do concurso público? Um deles é proteger o idioma dessa nação. E é por isso que lá no concurso público, a matéria língua portuguesa é tão importante, porque ela faz com que você, brasileiro, respeite o idioma, estude o idioma e torne-se um defensor. Porque quando você aprende a falar bem, a escrever bem, a pensar bem, você nunca mais vai esquecer o fundamental. Então, eu vou ler mais uma vez a mensagem que foi feita para você. Levante essa cabeça e vá buscar sua vitória. A força de vontade deve ser mais forte que a habilidade.
Essa é a verdade que hoje eu compartilho com você e eu quero que você pense um pouquinho nela. Legal? Mas agora, qual é a ordem? Focar. E por que focar? Para agir. Onde eu foco, expande. Onde eu foco, eu melhoro. E a ação é complementar. Não adianta eu focar e não praticar. Hora de praticar? Sim. Primeira questão já está em tela. Vamos falar do concurso, né? De Niterói, CGM, Niterói, Rio de Janeiro, 2018. Leia o segmento a seguir e vamos ver o que a banca vai fazer com esse fragmento. Não se trata de uma referência às fontes murmurantes cantadas por Ari Barroso em sua Aquarela do Brasil. As fontes em questão são outras. Estão atualmente em debate nos meios jornalísticos e legais. O direito de proteger o sigilo das fontes, contrariando a maioria, diria até a unanimidade dos colegas de ofício. Sou contra esse tipo de sigilo e, sobretudo, contra as fontes em causa. Muito bem, este foi o fragmento que motivou essa questão número 9. Professora, o texto é complexo? Meu aluno, claro que não. O texto é transparente como essas águas, né? É um texto fácil de ser entendido. Mas o que a banca pede? No segmento, o termo que funciona como complemento de um termo anterior é. E aí, você já sabe onde a banca colocou você? Professora, ensine-me a pensar como esses caras. Então, se o enunciado, o desafio, falou sobre complemento de um termo anterior, você tem de lembrar das funções sintáticas que funcionam como complementos. Direto. E você deve trazer logo as três principais. E quais são as três principais? O objeto direto completa um verbo transitivo direto, que no comum aparece anteriormente. O objeto indireto também é complemento de um nome que aparece anteriormente, que neste caso é um verbo transitivo indireto. O complemento nominal também completa um termo que aparece anteriormente. Então, esses três, o nome já diz, são complementos. Há outros? Há, mas esses três são os principais. Se eu pensar no agente da passiva, é aquele que pratica ação verbal sobre um sujeito paciente. Alguns acham que o agente da passiva completa a locução. Legal? Quando eu penso num predicativo, o predicativo eu concordo, ele completa o verbo de ligação. Até aqui estamos juntos? E aí, o que nós vamos fazer? Se nós já entendemos o enunciado, é hora de voltar ao material e anunciar as funções sintáticas dos termos que a FGV já destacou. Mais uma vez, o termo que funciona como complemento de um termo anterior, se funciona como complemento, meu aluno, pelo amor de Deus, tem de complementar. Tem de complementar, tem que complementar. Professor, e se não complementar? Se não complementar, não vale. Tem de complementar. Eu estou marcando ênfase porque vocês esquecem. Vocês, meus alunos, esquecem. Por exemplo, que o adjunto adverbial não complementa. Ele anuncia uma circunstância. Vocês esquecem, meus alunos, que o adjunto adnominal nunca complementou. Ele determina, qualifica, caracteriza um substantivo, mas ele não completa. Inclusive, ele é um termo acessório, assim como adjunto adverbial. Se são termos acessórios, eles não podem complementar. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, esses complementam porque são termos integrantes, eles integram. Feito? Vamos. Venham com calma, mas anotem essas dicas. Ok, vamos passo a passo. E agora o que eu quero? Eu quero a função sintática de determinados segmentos. Primeiro,
Não se trata de uma referência às fontes murmurantes. Primeiro sintagma destacado, as fontes murmurantes. Eu vou testar o vocábulo antecedente para verificar se ele é transitivo ou intransitivo. Não se trata de uma referência. Fale a verdade. Você está satisfeito? Eu chego a você, meu aluno, e falo: meu aluno, não se trata de uma referência. Eu duvido que você não vá questionar. Professora, referência a quê? Desenrola. Porque se faz referência, deve-se fazer referência a algo. Isso aí. Então, você já entendeu. Você já entendeu que esse antecedente referência é um substantivo abstrato, logo, transitivo. E o que significa uma palavra transitiva? É aquela que pede complemento. Apareceu complemento? Sim. Referência a quê, professora? As fontes murmurantes. E a pergunta de 1.000.000 é: qual é a função sintática de um termo preposicionado que completa o sentido de um substantivo abstrato? 10, nota 10, complemento nominal. Já encontramos o nome da primeira função. Continuemos. Cantados por Ari Barroso em sua Aquarela do Brasil. Vocês concordam que não se trata de uma referência às fontes murmurantes cantadas por Ari Barroso em algum lugar? Em qual lugar, professora? Lá, em sua Aquarela do Brasil. Então, agora nós estamos com a adjunta adverbial, indicando lugar. Continuando. As fontes em questões são outras. Estão atualmente em debate nos meios jornalísticos e legais. Uai, onde esses debates estão acontecendo? Em um outro lugar, nos meios jornalísticos e nos meios legais. É ou não é uma outra adjunta adverbial anunciando o lugar? Continuando. O direito de proteger o sigilo das fontes. E agora? Se eu falar para vocês o direito de proteger o sigilo, estará completo? Você sabe que sigilo pode ser sigilo de várias coisas. Então, não é uma questão de completude, é uma questão de esclarecimento, de determinação. Sigilo de quê, professora? Sigilo delas, das fontes. Então, nesse momento, existe sim um termo preposicionado, mas neste momento eu estou qualificando o sigilo, estou dando uma informação acessória, o que faz das fontes uma adjunta de nominal. Nada de confundir adjunta de nominal com complemento nominal. Esta aula nós tivemos e ela é muito importante, está aqui provado, como isso cai em prova, tá? Repare que característica, complemento nominal, é termo sempre preposicionado, que completa sentido de substantivo abstrato, só vale abstrato, aquele que pede complementação, adjetivo e advérbio, ok? Complemento nominal, no campo semântico, ele é sempre o polo paciente, feito? E adjunta de nominal? Adjunta de nominal, meu aluno, só pode dialogar com substantivo. E ele nunca vai completar, ele vai qualificar, caracterizar, determinar. O sigilo lá não é um sigilo qualquer, é o sigilo delas, das fontes. Inclusive, está aí uma outra característica. O adjunta de nominal estabelece relação de posse, sigilo delas, das fontes. Outro ponto importante, que no mundo semântico, o adjunta de nominal é sempre o polo agente, não o polo paciente. Paciente é complemento nominal. Agente é o adjunta de nominal. E o mais importante para o gabarito dessa questão, adjunto não é complemento. A cabeça da questão pede complemento, um termo que complemente. Então, vamos voltar. Contrariando a maioria
diria até unanimidade dos colegas de ofício. Meu aluno, mais uma vez, preste atenção. Unanimidade de quê, professora? Mais uma vez, eu estou especificando dos colegas de ofício. Você percebeu aí relação de posse? Unanimidade deles. Então, eles são o quê? Todos pensam da mesma forma. Então, unanimidade deles. Qual é a função sintática que estabelece relação de posse, dialogando com o nome? Adjunta adnominal. Ok. E aí? Já há ou não gabarito, meu aluno? Foi uma questão difícil? Não foi. Não foi, porque, na verdade, surgiram 3 funções sintáticas: complemento nominal, adjunta adverbial e adjunta adnominal. Se você, que é bom em análise sintática, chegou a este momento da questão, você já acertaria com a simples informação: adjuntos não completam. Eu estou com 2 adjuntos, um adverbial e um adnominal. Meu aluno, não há para onde fugir. O gabarito dessa questão só pode ser a letra A, o nosso queridinho complemento nominal. 10, legal? Olha, letra B, adjunta adverbial, letra C, adjunta adverbial, letra D, adjunta adnominal, letra E, adjunta adnominal. Foi muito fácil. Mande a próxima, questão número 10. E o que diz essa questão, professora? Olha, para vocês verem quantas vezes, né? Talvez um dia seja bom relembrar este dia. Virgílio. A forma de oração desenvolvida, adequada, correspondente à oração sublinhada acima. Quantas vezes eu vou falar para vocês que aqui está uma tendência? Em 2018, a banca cobrou esta situação em um outro concurso, Banestas, técnico bancário. Ok? Preciso ficar atenta? Sim. Preciso ficar atento? Sim. Todos precisam ficar atentos, porque em tela há uma questão parafrástica. E aí você já sabe, se a banca quer a desenvolvida, olha, a banca quer a oração desenvolvida. Então, você já sabe qual é a estratégia. Eu vou começar eliminando os absurdos. E qual é o absurdo? Não apresentar o conector. Podemos pensar também no tempo verbal? Claro que sim. Talvez um dia seja bom relembrar este dia. Seria interessante a letra A? Talvez um dia seja bom relembrarmos este dia? É uma boa opção? Não, porque relembrarmos, o verbo continua no infinitivo, meu aluno. Uai, professora, o infinitivo não é aquele verbo em forma nominal que termina pela desinência R? Sim, mas esse infinitivo é o impessoal, que é o que está lá em relembrar. Mas existem 2 infinitivos. O infinitivo impessoal, onde a desinência é R, ou o infinitivo pessoal, que apresenta as desinências de pessoa. Mas, de qualquer feito, eu sei que você não marcaria a letra A porque falta conector. O mesmo aconteceu com a letra B. Repare que a relembrança deste dia, nem verbo apareceu, porque, nesse caso, temos substantivos e não verbos, além de somar a questão de não haver conector. Então, o mesmo você vai entender lá na letra E. Surge o perigo. A letra C. Que relembremos este dia. Volte e analise o conjunto. Talvez um dia seja bom relembrar este dia. Letra C. Talvez um dia seja bom que relembremos este dia. E aí? É uma boa? Que relembremos? Analise a letra D. Talvez um dia seja bom que relembrássemos esse dia. E aí, meu aluno, você teria coragem de trocar os tempos? Pretérito
e futuro, essa briga vai dar bom resultado? E letra E? Letra E, você já sabe que nós estamos com substantivo e não com verbo, sem falar na omissão do conector. A briga estaria entre a C e a D, mas quando você chega à análise do tempo da linha cronológica, você bate o martelo sem pensar duas vezes. Professora, como essas questões são modeladas, né? São. Por isso que nos tornamos muito bons naquilo que nós treinamos muito. Se vocês treinarem dentro do quadrado FGV, vocês vão ficar peritos nas questões da FGV. É simples assim. Beleza? Próxima questão. A frase abaixo que apresenta seus termos em ordem direta é... Eu não falei que isso cai em prova? Eu não falei que isso era útil? Professora, eu esqueci. Qual é mesmo a ordem direta dos termos dentro de uma oração? Já está em tela. Sujeito, verbo, complemento e lá no final o adjunto adverbial. O que eu quero que você preste atenção e que vale a anotação é que para a FGV, a ordem direta oficial, é visão da FGV, né, e da tradição, coloquemos aí a corrente majoritária, a ordem direta dos termos dentro da oração é exatamente sujeito, verbo, complemento, mas esse complemento ou o objeto direto ou o objeto indireto, beleza? Nós sabemos que existe o predicativo que também complementa um verbo de ligação, mas oficialmente a primeira ordem direta traz essa fórmula: sujeito, verbo, complemento desse verbo, que será ou OD ou OI, e lá no final o adjunto adverbial. Professora, por que a senhora chamou atenção para essa informação? Porque a banca vai misturar. Ela vai entregar o predicativo exatamente na posição de complemento do verbo, mas ela não vai eleger esta como a melhor resposta. Então, fazendo questões da FGV, você começa a pensar como os caras que montam as provas. É isso que eu quero que você perceba, tá? Letra A. O que nós temos? O medo tem muitos olhos e enxerga coisas nos subterrâneos. Então, vamos. Quem tem muitos olhos? O medo, que é o meu sujeito. Quem tem algo. Tem o quê? É o meu verbo transitivo direto. Muitos olhos é o meu objeto direto. Esse E é uma conjunção. Conjunção não possui função sintática. Esse mesmo medo também enxerga. Mas enxerga o quê? Esse segundo verbo também é transitivo direto. Enxerga o quê? Coisas. Coisas é meu objeto direto. Tudo isto leva a qual lugar? Nos subterrâneos, que é o adjunto adverbial. Alguma dúvida? Ou já chegamos ao gabarito? Gente, a sintaxe é a matemática da língua portuguesa. Contra fatos, não há argumentação. Já há gabarito aqui, sem sombra de dúvidas. Mas vamos continuar? Muito bem. Letra B. Sai mais barato para a nação sustentar a família. Uai! O que sai mais barato? Sustentar a família. Perceberam? Um sujeito deslocado? Então já quebramos a ordem direta. Letra B foi embora. Não pode ser gabarito. Simples assim. O grande inimigo da raça humana é o nacionalismo. Então eu pergunto, nós temos o que na letra C? O perigo. Aquela casquinha de banana que a banca coloca quando cobra a ordem direta dos termos. Nós temos, sim, o grande inimigo da raça humana, que é o meu sujeito. Esse é verbo de ligação. O nacionalismo é predicativo. Mas a banca considera a ordem direta com os complementos OD e OI. Então,
Está certa? Está. Há uma ordem direta aqui também. Mas a letra A é melhor, pois a banca apresenta o objeto direto. Isto é FGV. Se você treinar nesta banca com questões elaboradas pelos caras da banca, vocês vão entender que tudo está já no contrato. Ok, professora, manda a próxima. Ouça, quando dá o bote, aliás, onça, quando dá o bote, é porque já olhou tudo que tinha de olhar. E aí, esse quando dá o bote, indica ou não indica tempo? É sim uma adjunta adverbial que está intercalado. Qual é o lugar oficial dele? Lá no final, professora. Se indicou o tempo, é um circunstancial. É um circunstancial oracional, mas não interessa. É uma adjunta adverbial que está intercalado. Nasce um otário por minuto. Pergunto, quem nasce? Um otário. Desta feita, é um sujeito que está também intercalado. Ele se deslocou, saiu do início e veio para o meio da oração. Meu aluno, fale a verdade. Reinando a paz? Você está acompanhando que tudo que está sendo cobrado está presente no edital? Tudo que está sendo cobrado é viável? Que os enunciados estão honestos? Eles estão honestos. Para quem estudou, o desafio existe, porque é prova de concurso público, mas bem mais tranquilo do que para aquele que chegou agora e vai fazer questões da FGV. É mais ou menos isto. Nos tornamos muito bons naquilo que nós fazemos mais vezes. E a mensagem? Porque nós chegamos ao final de mais um encontro. Lembre-se, o sucesso é uma jornada, não um destino. Tenha fé em sua capacidade. É com a fé na sua capacidade que você vai celebrar. Não vai demorar muito a sua convocação. Então, é uma jornada. Quando você encontrar o seu nome lá no livro dos livros, professora, convocado, o sucesso continua, porque você vai ter de ser também um excelente servidor público. Não entenda o sucesso como algo que possui fim. Uma vida bem vivida é uma vida de sucesso. Aguardo você para o nosso quarto bate-papo. Fui!